A nossa intenção é fazer para vocês uma rápida explanação daquilo que vem sendo chamado de currículo cultural da educação física. A ideia não é convencer as pessoas, né? A ideia não é fazer com que as pessoas adotem essa perspectiva de trabalho. A ideia simplesmente é dizer, olha, gente, isso também existe, né? E há pessoas, né, no Brasil, vocês viram aí pela Ana Carolina, há pessoas no Brasil que têm se apropriado, que têm discutido, que certamente têm produzido, como nós dizemos aqui, né, tem artistado o currículo cultural ao seu modo, em diálogo com as pessoas que estão nas escolas onde o professor e a professora atuam. Neste momento triste, neste momento de pandemia, você também encontra professores e professoras trabalhando com essa perspectiva, né? Então, a Ana Carolina ela já deixou para vocês lá o link. Eu convido as pessoas a entrarem e, se puderem, conhecerem duas produções que eu atribuo a maior importância. Um conjunto de produções está lá no menu Relatos de Experiência, que são os registros das práticas pedagógicas realizadas pelos professores e professoras, e um outro conjunto de produções está no link Vídeos, e você encontra lá nos vídeos, você encontra Educação Física Cultural na Quarentena, e você encontra também práticas pedagógicas. Então, isso mostra a importância que nós atribuímos a esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento produzido pelo professor e pela professora no momento em que essas pessoas atuam. Então, existe lá um tipo de saber que a pesquisa acadêmica, que a universidade, ela vem nos últimos, talvez, 20, 25 anos prestando atenção, né? Então, nós só estamos fazendo isso, né? Nós estamos tentando aprender com aquilo que é produzido dentro das escolas. Bom, mas isso tem uma história, né? E nós vamos contar, né, essa história do nosso ponto de vista. Eu quero dizer para vocês que absolutamente tudo que a gente for colocar aqui, for apresentar para vocês, isso está publicado, né, em vários espaços, em vários lugares, em vários momentos, né? Então, não é algo que eu estou improvisando, né? É algo que em algum momento a gente já se deteve e organizou, sistematizou um pouquinho essas ideias. Então, nós estávamos na Faculdade de Educação, lá no ano de 2004, quando, em parceria com meu colega, o professor Mário Nunes, nós oferecemos um curso, como fazemos, né, a cada 2 anos, um curso gratuito para professores e professoras que estavam ali, né, buscando alternativas de trabalho na educação física. E nesse curso nós fizemos uma reflexão, uma apresentação daquilo que naquele momento, no começo do século XXI, se mostrava como explicações possíveis para a sociedade que nós tínhamos lá no começo do século XXI. Então, estas explicações elas estavam reunidas num conjunto de teorias bastante conhecido, bastante difundido, mas que até aquele momento não tinham relação nenhuma com a prática pedagógica da educação física. Então, os estudos do currículo já vinham desde o finalzinho dos anos 90 se aproximando dos estudos culturais, do pós-modernismo, do pós-colonialismo, do pós-estruturalismo, da teoria queer, dos estudos feministas, ou seja, os estudos do currículo já vinham fazendo isso. E aí, este curso, em certa medida, ele problematizou a sociedade que nós tínhamos lá no começo do século XXI, e ele apresentou e discutiu e refletiu sobre esse conjunto ainda, prioritariamente, né, o multiculturalismo crítico e os estudos culturais, problematizou as alternativas possíveis para explicar a sociedade naquele momento. E surgiu daquele coletivo de professores e professoras que atuavam nas escolas naquele momento, surgiu o interesse de prosseguir com reuniões quinzenais, estudando melhor essas questões. E foi isso que foi feito. E até que, um ano depois, começam a aparecer as primeiras experiências nas escolas que levavam em consideração esse referencial e que elas aconteciam
a partir daquilo que cada professor, cada professora pensava que poderia ser uma contribuição importante para o seu fazer pedagógico. Então, não havia no princípio nenhuma intenção de produzir uma teoria curricular da educação física, não havia no princípio nenhuma regra para fazer isso, nenhum método de ensino, nada que se pudesse pensar em aplicação. O que havia era um descontentamento com as possibilidades que a educação física lá dos anos 40, 50, 60, 70, 80 e 90, lá do século passado, aquela educação física, havia um descontentamento com aquela educação física diante da realidade do século XXI. Uma sociedade globalizada, uma sociedade multicultural, uma sociedade em que as tecnologias de informação e comunicação exercem uma influência muito grande na disseminação dos bens culturais, uma sociedade que se quer cada vez mais democrática, mas uma sociedade profundamente desigual. Entre as contribuições das teorias pós-críticas, uma delas chama muita atenção da gente, que é a ideia de que a modernidade, como a gente a conheceu, e aquilo que apareceu, né, aqueles saberes, etc., né, basicamente conhecimento científico, que são resultado da modernidade, assim como o capitalismo é um resultado da modernidade, ou seja, tudo isso se mostraram muito complicados, né? Todas essas questões da modernidade, elas se mostraram fracassadas diante da realidade da pós-modernidade, diante de uma outra realidade, diante de um outro cenário. Isso explica uma parcela das insatisfações dos nossos colegas, e eu me incluo, né, porque entre 1986 e 2003 eu era professor de educação básica, né, então eu me incluo diante, né, de tantas tentativas que eu vinha fazendo, buscando, estudando as questões da educação física, mas na sala de aula, com as crianças, jovens, adultos e idosos, encontrava uma série de dificuldades. O que se sabia da educação física escolar naquele momento, para uma parcela de pessoas, se mostrava insuficiente. Foi esse o estopim, isso que gerou o interesse, a vontade, o desejo de tentar fazer uma outra coisa. E aí, por coincidência, né, por uma combinação de fatores, estávamos ali juntos estudando essas teorias e com um grupo de professores e professoras que estavam a fim de ousar, estavam a fim de tentar fazer uma outra coisa, tentar fazer diferente. Essas pessoas fizeram e 2, 3 anos depois começam a aparecer as primeiras pesquisas, porque uma parcela desses professores entraram nos programas de pós-graduação, tanto da USP quanto de outras instituições, e eles começam a sistematizar aquelas experiências, confrontar aquelas experiências com os seus referenciais teóricos, começam a produzir um conhecimento importante sobre a educação física, e aí que recebe esse nome interessante, né, educação física cultural. Bom, gente, é importante fazer esse destaque, ainda mais neste momento triste que estamos vivendo, para falar para vocês, olha, o que nós estamos aqui falando hoje há um acúmulo de conhecimentos sistematizado, né? Há um acúmulo de conhecimentos produzidos através de métodos científicos das ciências humanas, que nos permite pensar, nos permite produzir uma teoria curricular cultural da educação física.